Ônibus são incendiados na zona leste de São Paulo. Após 3 meses, monotrilho volta a circular em São Paulo. Ônibus urbanos voltam a circular em Florianópolis. Caio Induscar demite funcionários, porém faz assembleia para evitar novas demissões. Estas e outras notícias você vê agora no Jornal do Canal. As nossas vendas praticamente pararam nos últimos meses. Fizemos um primeiro acordo, preservando os empregos de toda a equipe, mas infelizmente essa condição não pode mais ser mantida. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Jornal do Canal. Notícias que foram destaque durante essa semana, você confere agora aqui no nosso canal. E depois de 3 meses paralisado, o monotrilho voltou a funcionar na cidade de São Paulo. A operação foi retomada entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto na forma monitorada. De acordo com o metrô, o trecho entre Jardim Planalto e a Estação São Mateus segue sendo operado pelo sistema de ônibus Paese. E ainda não tem nada para voltar, a funcionar normalmente. Ainda não tem prazo para voltar a funcionar. Abre aspas. A partir dessa terça-feira, a partir da última terça-feira, dia 2, a linha vai funcionar em horário normal, das 4h40 da manhã à meia-noite, entre a Vila Prudente e Jardim Planalto, que conta com 9 km, 7 estações. Os passageiros que precisarem fazer os trechos entre São Mateus e Jardim Planalto continuam contando com os ônibus da Operação Paese. Assim como as demais linhas do metrô, a linha 15 Prata irá circular com operação monitorada, quando a oferta de trens é adequada à demanda do momento e são injetados trens para atender a circulação sempre que necessário. Fecha aspas, disse o comunicado do metrô. A data do retorno da operação tinha sido revelada pelo secretário de Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldi, na sexta-feira, aliás, da semana passada, no último dia 29. A paralisação ela teve a duração de 92 dias. E em 29 de fevereiro, que foi a data onde o monotrilho foi paralisado. Após uma falha no sistema de pneus dos trilhos. Em nota, a Bombardier, empresa fabricante dos trens, afirmou que emitiu um certificado de relatório de segurança para liberar o funcionamento do serviço no trecho entre as estações Vila Prudente e Jardim Planalto. Abre aspas. Os outros trechos da via serão liberados pela empresa tão logo as obras com adequação recomendadas sejam finalizadas. Fecha aspas, informou a Bombardier. O metrô informou que segue cobrando o consórcio das empresas Bombardier, Queiroz Galvão e OAS para a liberação do trecho até São Mateus e volta normal das operações. E 2 ônibus foram incendiados na cidade de Tiradentes, zona leste de São Paulo, no domingo passado. Ao menos 2 ônibus urbanos que fazem as linhas da cidade de Tiradentes, na zona leste, acabaram sendo incendiados na noite do domingo passado, dia 31, após a morte de um jovem que não teve a sua identidade revelada, após um confronto direto com policiais da Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota. O corpo de bombeiros chegou a ser acionado para combater as chamas. Os 2 coletivos ficaram totalmente destruídos, como vocês verem aí na foto. As testemunhas não informaram como teria sido essa morte. Os ônibus foram queimados nas ruas Cachoeira Moreira e Inácio Moreno e estavam distantes 3 km um do outro. Segundo a Polícia Militar, as 2 ações criminosas foram parecidas. Bandidos teriam entrado nos ônibus, mandado os passageiros e motoristas e cobradores descerem e depois atearam fogo nos veículos. Quem perde é a população. Óbvio. A Caio Induscar
demitiu cerca de 150 funcionários na manhã da última segunda-feira, dia 1º. Segundo alguns funcionários, as demissões estão ocorrendo devido à paralisação das vendas de ônibus, problema que já vinha sendo administrado pela empresa desde o ano passado, mas chegou ao limite da empresa com a crise sanitária provocada pela pandemia. A empresa não informou a quantidade de pessoas que serão dispensadas, mas entre os trabalhadores que já receberam o aviso de demissão, há a informação das chefias que serão aproximadamente 500 pessoas, segundo o jornal Botucatu Online. Segundo um funcionário demitido em contato com o jornal Leia Notícias, serão em média 100 a 150 pessoas por dia até a próxima quinta-feira, dia 4, na última quinta-feira. O funcionário disse que as demissões, além do problema da pandemia, têm a ver com o mercado de ônibus que diminuiu ano a ano nos últimos 5 anos. Agravado pela crise política, econômica, sanitária e burocrática, devido aos retrocessos em uma das licitações que permitiram mais empresas operando no mercado rodoviário intermunicipal e urbano. No sábado passado, Maurício Cunha, diretor industrial da CAI Induscar, divulgou um áudio negando a informação de que ocorreriam cerca de 1.000 demissões. Conforme anunciado por funcionários na rede social, o empresário revelou que não tem definição sobre a quantidade de demitidos e ressaltou que é um momento difícil e indesejado para a empresa e que os comentários sobre as demissões, abre aspas, são injustos, desumanos e um desserviço para a população, fecha aspas. A empresa informou ao jornal Leia Notícias que nesta terça-feira, na última terça-feira, dia 2, será divulgado o número exato de pessoas que serão demitidas. O diretor da Caio, ele divulgou um vídeo, ele divulgou 2 vídeos, no início da semana, falando sobre as demissões da Caio, divulgou um vídeo diretamente para os funcionários, porém ele publicou nas redes sociais, e você vai ver agora o vídeo, na íntegra, sobre o que a Caio diz sobre essas demissões. Lembrando que a gente está colocando o vídeo dele aqui como uma resposta, como um espaço para a empresa para poder especificar e explicar a situação sobre essas demissões. Vamos ver o vídeo. Olá pessoal, como vocês já sabem, eu gosto de conversar com vocês pessoal e diretamente. Mas estou gravando essa mensagem, pois isso ainda não é possível. Como eu já expliquei a todos, as nossas vendas praticamente pararam nos últimos meses. Fizemos um primeiro acordo, preservando os empregos de toda a equipe, mas infelizmente essa condição não pode mais ser mantida. Nós tivemos, nos últimos dias, uma redução de 320 colaboradores na nossa equipe, cerca de 10% do nosso quadro de colaboradores. Uma parcela importante dessas demissões foi por opção dos próprios colaboradores, além de uma parcela menor de pessoas que não estavam se dedicando como o restante da equipe. Sentimos muito por todos, mas mais ainda por aqueles que estão nos deixando sem ser por vontade própria ou por falta de desempenho. De vocês, me despeço com um até breve. Se nós fôssemos pautar as nossas ações e decisões apenas em fatos e em números frios, o número de demissões seria de quase 7 vezes maior. Mas com os recursos disponibilizados pelo governo federal, com muitas simulações de cenários e uma grande dose de confiança e determinação dos acionistas da empresa, temos a seguinte proposta para aqueles que continuam conosco. Estabilidade no emprego até 31 de novembro deste ano de 2020, cerca de 6 meses. Para que nós possamos garantir essa estabilidade, são necessárias as seguintes medidas. Suspensão do contrato de trabalho nos meses de junho e julho. Em junho, cada departamento terá 50% da sua equipe trabalhando e recebendo 100% do salário,
enquanto os outros 50% terão seus contratos de trabalho suspensos, do dia 8/6 a 7/7, invertendo as posições no mês de julho, de 8/7 a 6/8. Dessa forma, a remuneração média dos colaboradores será similar, ou na maior parte da nossa equipe, maior do que a que atualmente estão recebendo. Aqueles colaboradores que precisarem trabalhar nos 2 meses de junho e julho terão acordos individuais para que recebam a mesma remuneração dos outros colaboradores. Outro ponto é a redução da jornada de trabalho de 7/8 até 31 de novembro. Essa redução seria de até 40% dos salários nesse período. As horas pagas e não trabalhadas, eventualmente neste período, serão contabilizadas e gerenciadas no banco de horas ou de dias, que vigorará até dezembro de 2021. Informações mais detalhadas sobre a proposta, sobre os horários de votação das assembleias que serão realizadas no dia 4 e 5 de junho, bem como sobre os grupos de risco, gestantes, estagiários e home office, serão divulgadas nos canais de comunicação oficiais da empresa. Eu, toda a diretoria e os acionistas da empresa confiamos em dias melhores e que a redução de jornada proposta seja cada vez menor. Contamos que todos vocês confiem e juntem-se a nós nessa energia positiva. A decisão, como sempre, está nas mãos de vocês. Cuidem de si mesmos e de vossas famílias. Muito obrigado. E no final da última semana, houve uma assembleia, houve uma votação para discutir o plano de recuperação, como vai ser feito o esquema dos funcionários de jornada de trabalho, para que não haja mais demissões. O diretor também explicou como foi feita a votação, divulgou mais um vídeo explicando como foi feita esse acordo, e explica nesse outro vídeo, que foi divulgado também nas redes sociais da Caio, como que vai funcionar o esquema dos funcionários a partir dos próximos passos. Vamos ver também esse vídeo na íntegra, que foi divulgado pelo diretor da Caio. A nova proposta, votada em assembleias realizadas nessa quinta e sexta-feira, dias 4 e 5 de junho, foi aprovada. O resultado geral foi de 85% de aprovação na Caio, 84,5% de aprovação na Fiberbus, 97% de aprovação na Embrasp, 91% de aprovação no CETEC, 91% de aprovação na TechGlass e 93% de aprovação no SEAC. Desta forma, a primeira fase do acordo entra em vigor a partir da próxima segunda-feira, dia 8 de junho, na qual, por 30 dias, 50% da equipe escalada trabalhará e receberá seu salário integralmente, enquanto a outra parte dos colaboradores entre em suspensão de contrato de trabalho, permanecendo em casa e recebendo 30% do seu salário pela empresa e mais 70% do seguro-desemprego, conforme a medida provisória 936. No mês de julho, as posições serão invertidas, conforme já explicamos nos meios de comunicação formais da empresa. A partir de agosto, teremos a redução da jornada de trabalho e de salários com validade até 30 de novembro de 2020. Redução esta que será no máximo de 40% da jornada. Essa percentual de redução de jornada e de salários vai depender do volume de produção e encomendas que tenhamos nesse período. Caso o nosso volume de produção seja insuficiente até para os 60% da nossa equipe, nós teremos o banco de horas que vigorará até dezembro de 2021 para absorver esta eventual dificuldade e outras que possam surgir. Nesse período haverá a estabilidade dos empregos e a manutenção dos benefícios para todos os colaboradores. Ainda prezando pela saúde e segurança da nossa equipe, o acordo estabelece que aqueles colaboradores do grupo de risco que já estão afastados
permanecerão em suas casas com a suspensão do contrato de trabalho por 2 meses. Conversem com suas famílias, tranquilize-os sobre os intensivos cuidados de higiene e distanciamento social que estamos realizando para preservar a saúde de todos vocês. Vamos manter o nosso pensamento positivo de que este sacrifício logo diminuirá. Tenho orgulho por fazer parte deste time. Obrigado a todos vocês. Cuidem-se e protejam suas famílias. Tá aí, pessoal. Realmente a situação tá difícil para todas as empresas. E nossa torcida é para que essa situação melhore, essa situação passe, para que o mercado se recupere, né? É só isso que a gente deseja, né? Florianópolis terá o retorno do transporte coletivo a partir do dia 17 de junho. Retomada na capital será em fase de testes com 40% da capacidade nos coletivos, segundo a Prefeitura. Em outras cidades catarinenses, o retorno será em 8 de junho, agora na próxima segunda-feira. A circulação de ônibus em Santa Catarina está suspensa desde março. Lembrando que Florianópolis foi uma das primeiras cidades a adotar a quarentena total e os ônibus não estão circulando na cidade. Tá? O comércio foi liberado com restrições, porém o transporte coletivo ainda não tinha sido liberado. Vai ser liberado agora nas próximas semanas. A segunda matéria do G1, a Prefeitura de Florianópolis deve liberar a circulação do transporte coletivo em 17 de junho, após 2 meses suspensa. O anúncio foi feito na manhã da última terça-feira, dia 2. Os ônibus vão circular em fase de testes de segunda a sexta-feira e com ocupação de 40% da capacidade. O uso de máscaras será obrigatório, tanto nesses veículos como nos pontos e terminais. E deve ser disponibilizado álcool em gel. Com 687 pacientes com diagnóstico confirmado da pandemia, a capital de Santa Catarina não registra mortes pela doença há 29 dias. Outras cidades, como Joinville, Criciúma e Lages, devem ter ônibus circulando a partir dessa segunda-feira, da próxima segunda-feira, dia 8. Na última segunda-feira, dia 1º, o governo divulgou o plano de gestão compartilhada entre Estado e prefeituras para combater a propagação do vírus. Pela estratégia, as administrações municipais decidem pela liberação ou restrições de atividades de acordo com a situação da pandemia naquele território, levando em consideração os números de casos e de mortes pelo vírus, além das taxas de ocupação em leitos de hospitais e de contaminação pelo vírus. O retorno do transporte coletivo urbano foi autorizado pelo Estado a partir do dia 8 de junho para cada região e cidade avaliar sua realidade e cogitar a retomada, segundo a Prefeitura de Florianópolis. Segundo a Prefeitura de Florianópolis, aliás, este prazo foi ampliado em mais de uma semana para que o consórcio que administra os transportes da cidade tenha tempo para se adaptar às exigências sanitárias. O transporte marítimo na Lagoa da Conceição, na capital, deve voltar na mesma data. O prefeito Jean Loureiro, de Florianópolis, declarou, abre aspas, estamos há 29 dias sem mortes e mantivemos o mesmo número de internados há um mês. Não vamos liberar o transporte nesse momento, porque temos que organizar muito bem essa retomada. Em conjunto com a equipe de saúde, construímos um plano para início em 16 dias. Nesse tempo, vamos organizar uma retomada mais segura. Fecha aspas, disse o prefeito Jean Loureiro. A circulação do transporte coletivo urbano, municipal, intermunicipal, interestadual e internacional, além dos fretados, está suspensa em Santa Catarina desde 19 de março, após decreto de situação de emergência por causa da pandemia. Lembrando que aqui no vídeo tem movimentação de ônibus lá no terminal de Florianópolis, lá no T100, Terminal Integrado Central. Também tem movimentação de ônibus, essas cenas que vocês estão vendo feitas lá de Florianópolis. Também tem movimentação de ônibus aqui no canal, na rodoviária de Florianópolis.
Tomara que volte logo. Florianópolis é uma cidade maravilhosa. E em breve, se Deus quiser, vamos voltar lá para registrar muito mais da movimentação de ônibus lá. Florianópolis é uma cidade maravilhosa. E chegamos ao final de mais um Jornal do Canal. Vocês que gostaram, peço, curtam, comentem e se inscrevam no nosso canal para aumentar a relevância. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima edição do nosso Jornal do Canal.